Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Feliz em estar aqui, fechando essa série, né? Eu entendo que são assuntos muito importantes. Falar sobre emoção é importante, né? Nós iniciamos o primeiro domingo de maio falando sobre a questão de abuso sexual contra criança e adolescente. São temas que precisamos falar na igreja, né? Como o pastor disse, depois o Ivair veio falar de perdão e a Valquíria sobre estresse. E hoje eu vou falar sobre perdas e luto. As nossas emoções, elas regem o nosso viver e afetam toda a nossa estrutura. Quando nós não estamos bem emocionalmente, provavelmente você não estará bem espiritualmente. Provavelmente o teu corpo vai sentir. E você também não ficará bem no corpo, né? Existem algumas situações na vida que elas são tão estressantes que ela afeta a nossa saúde. Vocês sabem disso, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdas e luto. Quando a gente fala em luto, o que na mesma hora vem no seu pensamento? Morte. Sempre quando falamos em luto, pensamos em morte. Mas, você passar por uma fase do luto, não necessariamente significa morte. O luto, ele significa um estado emocional muito forte que uma pessoa passa. Um estresse muito grande que causa uma dor profunda. Isso significa o luto. E não importa se é por uma morte ou não. Pode ser por uma perda. Olha, a pessoa perdeu um emprego. Puxa, eu dediquei a minha vida toda a esse trabalho. E de repente você perdeu aquilo. Pode ser por um rompimento num casamento. Aí a pessoa está casada ali, também não importa se é 1 ano ou se são 20, 30 anos. E aí isso foi rompido. Aquilo causa um luto. Várias outras situações, todas perdas da nossa vida, quando perdemos algo, existe uma fase de luto que passamos. O interessante é a gente pensar que todos nós sabemos que um dia vamos perder algo. Sim ou não? Mas a perda para nós é muito forte. Quem é que gosta de ficar perdendo as coisas? A gente perde uma coisa na rua, você fica desesperado, né? Você não gosta de perder, ninguém gosta de perder. Mas é importante nós estarmos preparados para isso, porque esse momento ele chega, né? Nós sabemos que um dia nós vamos perder os nossos familiares. Existem algumas, a naturalidade da vida, vamos dizer assim, é que os filhos enterrem os pais, não é? Quando acontece ao contrário, é muito forte. Não é uma coisa natural. Mas muitas vezes nós não estamos nem preparados, nem para aquilo que é natural. De algo que nós sabemos que vai acontecer. Então precisamos estar preparados. Não é que nós temos que estar assim, olha, feliz. Não é isso. A dor ela existe, a gente pode chorar. Mas ter um emocional mais fortalecido. Porque algumas coisas que estamos perdemos, ou que nós vamos perder, pode afetar todo o percurso da nossa vida. E a gente precisa estar bem emocionalmente, né? Passa para mim, Renan, por favor. O slide. Então tá aí. O luto é a resposta emocional, psicológica e física que ocorre após uma perda muito significativa. Você já perdeu algo? Quem aqui já perdeu algo na vida? Todo mundo, né? Gente, quando a gente perde algo,
isso envolve uma gama de sentimentos dentro da gente, não é verdade? Comportamentos se transformam, os pensamentos ficam numa explosão de coisas dentro de nós. A nossa mente, ela vai, ela volta, e o que eu vou fazer, como eu vou fazer? E aí, nós passamos por fases quando acontece isso, quando acontece um choque muito grande. Os estudos da psicologia, muitos estudiosos falam de várias fases que nós passamos quando estamos enfrentando o luto. Eu vou falar aqui para vocês de um estudo que é um estudo mais famoso, mas não é só ele que existem. Existem vários outros, tá? Mas essa psiquiatra, ela se chama Elizabeth Kubler-Ross. Ela é muito famosa e ela se dedicou, ela é uma psiquiatra pesquisadora, ela dedicou a vida dela a fazer pesquisas. E o que ela pesquisava? Ela fazia pesquisa quando a pessoa já estava numa fase terminal, ou quando a pessoa acabou de receber uma notícia trágica. Você tem 5 meses de vida, sei lá. E ela foi observando durante anos. Quando existe uma pesquisa científica, isso dura anos para se chegar a uma conclusão. Existem dados, comprovados. E se chega à conclusão, e depois ela escreve um livro, que traduzindo, significa Sobre a Morte e o Morrer. Esse livro é muito famoso dela. Ela escreve esse livro, e aí ela fala dessas 5 fases do luto que nós vamos estar estudando aqui. E a primeira fase ela diz que a gente passa pela fase da negação. Todos nós. Claro que talvez não é nessa ordem. Pode ser que nem todos passem por todos as 5 fases, mas as fases geralmente ocorrem. E vocês acho que vão perceber isso. Então, primeira fase da negação, sabe aquela notícia que você recebe que é avassaladora? Chegou a notícia. E na hora você não acredita. Você realmente se nega a acreditar. Em 2022, lá eu trabalho no Colégio Fonte, e quem conhece um pouquinho da estrutura ali do colégio, Vanderlei é capelão lá, a Val é professora lá, da Escola da Inteligência, que trabalha com as emoções. A nossa equipe é muito unida. A gente tem esse privilégio lá dentro. Então, em 2022, nós passamos por uma situação que nós nunca passamos. Todo final de semestre, nós fazemos uma festa. E os alunos do ensino médio, eles apresentam um projeto científico, que hoje já está bem mais estruturado. É como se você estivesse apresentando um artigo. E aí tem uma banca, e aí a família vai lá assistir. Os alunos ficam bastante tensos nesse momento de você apresentar esse projeto. A escola toda preparada, a gente prepara isso aí bastante tempo antes, preparando os alunos e tudo mais. Um professor que é muito querido do colégio, mas muito querido. No dia, eu costumo desligar o meu celular, colocar no silencioso, eu não vi. Um monte de mensagem. Quando eu fui me arrumar, que eu dei uma olhada no celular para ver o horário, eu estava recebendo uma ligação do meu coordenador. E ele disse assim: Leandra, aconteceu uma tragédia. Aí eu, o que foi? Ele falou assim: olha, o filho do professor faleceu. Sabe quando você toma um choque? Um adolescente, um jovem, Não era mais adolescente, era um jovem. Tomei um choque assim, e aí a primeira coisa que eu fiz foi essa negação. Eu falei assim: não brinca com isso, que brincadeira horrível é essa? Aí ele do outro lado, fica até ofendido, falou: por que eu brincaria dessa forma? E aí na hora, aquilo não me caía. Como assim? Como assim? Não é verdade. É essa negação que nós estamos falando.
E sabe por que que acontece isso? Porque o nosso emocional, ele está se preparando para a situação. Aquilo ali é tão forte que primeiramente você nega. Não, não é verdade. Não está acontecendo. Para que o nosso cérebro ele possa ir aos poucos. Calma, essa situação é verdade, ela está acontecendo. Vai aos poucos para a gente ter força. No entanto, muitas pessoas recebem uma notícia, na hora ela cai, ela apaga. Já viu isso? Quando ela passa por esse processo, não, isso não é verdade, ela tem esse tempo de ir gerenciando as suas emoções. Depois que passou a situação, eu conversando com esse meu amigo, esse professor, ele disse que quando ele recebeu a notícia, ligaram para ele, né? O filho dele morava em outra cidade, fazia faculdade em outra cidade. Quando ligaram para ele, ele pensou a mesma coisa, que era um trote. Isso não é verdade. Que brincadeira é essa? Não é, aconteceu. E aí o reitor da faculdade ligou. E aí ele disse assim, é verdade isso? E ele me contou que ele foi daqui até Itajubá. Ele tinha certeza no coração dele que ele ia encontrar o filho dele vivo. Ele tinha certeza que era uma brincadeira. A pessoa falou, ele falou assim, olha, eu só acreditei quando eu vi o corpo do meu filho. Então essa é a primeira fase que a gente passa. Essa fase de negar, sabe? A segunda fase que nós passamos é a fase da raiva. A raiva, ela é um efeito de mascaramento. Você fica com raiva. Você fica com raiva da situação. Às vezes você fica com raiva de você. Às vezes você fica com raiva da pessoa. Ou às vezes você fica com raiva. Por que eu não estava lá? Por que ninguém ajudou? O que aconteceu? Se é alguma coisa com o emprego, quem perdeu o emprego? Por que o meu patrão fez isso comigo? Se é alguma situação de rompimento, de namoro ou de casamento, por que o outro fez isso? Você fica com raiva da situação ou da pessoa. É esse momento que você passa, que nada dentro de você se explica e você está com bastante raiva. Essa é a segunda fase. Embora o nosso cérebro ele seja racional, a nossa raiva, ele o tempo todo fica lutando ali contra o emocional, né? Então o nosso emocional, ele diz assim, alguém tem culpa dessa situação. Ou eu tenho culpa dessa situação. O que eu não me permiti fazer? E aí a terceira fase é a fase da barganha ou da negociação. Durante o luto, a gente se sente totalmente vulnerável, né? Diante de uma perda muito grande. Pensa você estar num negócio, por exemplo, né? Puxa, montei uma loja e de repente você perde tudo. Então você fica totalmente vulnerável, né? Você perdeu tudo. Aconteceu algo ali que você não esperava. Então você se sente desamparado. É nesse momento que essa pesquisadora diz que ela viu em muitas pessoas a fase da negociação, que ela acontece também. Você começa a negociar. Você começa a negociar até mesmo com Deus. Você fala, Deus, não que isso esteja errado, tá? Não tem problema, mas você clamar a Deus, está clamando ao Deus Todo-Poderoso. Mas ela diz que ali na pesquisa, que ela via muito isso. As pessoas meio que negociando com Deus. Deus, se você fizer isso, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais faço isso. É uma negociação, é um desespero. É um desespero de eu falar, Senhor, estou aqui, por favor, interfere nessa situação. E sabe aquele momento que você não ouve nada? Você fala, Deus está onde? Deus está no mesmo lugar, queridos. Deus está no mesmo lugar.
Ele não saiu do lugar dele. Mas acontece isso aí. Então, essa fase dessa negociação começa também as perguntas que acontecem também na hora do momento da raiva. Se eu tivesse feito, se tivesse acontecido assim, esta situação não teria acontecido assim. E muitas vezes a situação ia acontecer sim. A situação tem que acontecer, né? Pode acontecer. Mas a negociação é uma defesa também contra o luto. Tudo isso que eu estou falando é uma defesa contra o luto, tá? E aí nós vamos para a quarta fase, que é a fase da depressão. Nessa fase, a pessoa entra numa tristeza profunda. Ela fala, aconteceu de verdade. Aconteceu algo sério. Como é que eu vou lidar com isso? Ela não sabe lidar com isso. Essa situação foge. Porque se fosse fácil, né? Se a gente soubesse lidar, ótimo. Mas aconteceu esse rompimento. Aconteceu essa morte. Aconteceu algo. E eu não sei lidar, eu vou fazer o que com isso? O que eu vou fazer com isso? E aí, a gente cai no choro. Muitas vezes a gente se tranca. É uma outra forma de você estar guardando. Tudo isso que a gente faz, muitas vezes é inconsciente. Você está guardando o seu emocional. É a hora que você se afasta, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Vem aquela tristeza profunda. Porque caiu a ficha de que aquilo é real. De que algo está acontecendo. A pessoa começa a ter uma extensão maior do problema dela, sabe? Esse estágio, ele é um estágio muito importante. Muito importante. Porque é importante a pessoa passar por ele para poder enfrentar. E não ficar o tempo todo na negação de que nada aconteceu. Ou viver como se nada tivesse acontecido. Eu conversei com uma pessoa há pouco tempo atrás que ela passou por um trauma, gente. Mas um trauma horrível. Um trauma muito forte dentro de um casamento. Onde você está com uma pessoa e você não sabe quem é essa pessoa. Um trauma horroroso. Coisa pesada. E quando ela descobriu a situação que era gravíssima, gravíssima, ela começou a viver como se nada tivesse acontecido. Separou, porque a situação era grave, situação de um abuso dentro da própria casa, e nada vivendo. Comecei a viver como se nada tivesse acontecido. Você imagina isso? Como, né? E nós conversávamos e ela disse, eu não consigo identificar dentro de mim o que é isso que está acontecendo. Para mim isso é mentira. Para mim, essa situação, ela não é real. Ela falou assim, então de dia, eu faço, eu aconteço, eu vou, eu trabalho, eu dou risada, está tudo bem. Aliás, estou colocando mais atividades no meu dia para preencher essa lacuna. Chega a noite, eu choro. E aí eu penso, isso realmente está acontecendo? Não, não é possível. Isso não é real. Não está acontecendo. E ela falou assim, eu não sei, parece que eu estou em choque, parece que eu não sinto nada. Você imagina uma situação dessa, de repente vem aquela notícia, bum, você não está esperando. Então essa fase de depressão, ela é importante, mas a Bíblia diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não podemos permanecer nessa fase. A gente vai correr para o Senhor. Se a gente precisar de ajuda, a gente tem que pedir ajuda. De profissionais, tudo. Mas nós não podemos permanecer nessa fase. Não. Mas nós precisamos passar por essa fase quando passamos pelo luto. E chorar mesmo, e rasgar o coração. E estou triste. Quando você estiver triste, queridos, viva a sua tristeza. Viva, chora. Ninguém aqui, sabe essa coisa assim, você não pode chorar? Não, tem que chorar. Chora mesmo. Mas aí no outro dia, precisa vir a alegria.
E quando fala no outro dia, não é no outro dia, amanhã. Não é isso. Mas é o tempo que você precisa para que você se levante. E aí nós passamos para a última fase, que é a fase da aceitação. Essa fase, a pessoa ela já está conseguindo encontrar forma dentro dela de aceitar a realidade. Né? Ela passou pelaquela dor e ela consegue... Não que ela deixe de estar triste, não. Porque muitas vezes ainda está triste. A situação está aí, aconteceu. Mas ela consegue estar reeditando, dando um novo significado para a vida. Como que eu vou fazer isso? Começar a pensar em coisas, ter uma aceitação melhor da situação. Né? Esse professor, ele foi embora daqui. Alguns aqui conhecem, ele não conseguiu ficar na cidade. Ele me contava que quando ele entrava dentro do Colégio Fonte, o filho dele estudou lá. Estudou na sala do meu filho. Então, assim, ficava muito tempo ali dentro do colégio. Às vezes almoçava. Vida de professor, gente. Às vezes a gente entra de manhã dentro do colégio e só sai 7 horas da noite, né? Então leva a marmitinha ali dentro mesmo. Então eu não sei dizer para você quantas vezes eu trouxe esse garoto para dormir em casa. Porque às vezes estava dormindo no banco assim, o pai trabalhando. Como eu estudava na sala do Davi, vamos embora para casa, vamos almoçar lá, depois a gente volta. Era assim a vida. Então passou muito tempo dentro do colégio. E esse professor me dizia que todas as vezes que ele entrava dentro do colégio, que ele ia ministrar a aula para os alunos, ele começava a passar mal. Ele via o filho dele sentado ali. E ele chorando assim, foi um momento muito bonito, nossa, até ele falou assim, olha, eu quero pedir perdão, Leandro, mas eu não consigo. Imagina, eu não tenho que pedir perdão. Eu falei, eu não consigo mais dar aula aqui. Eu não consigo, é forte demais para mim. E eu queria pedir sua ajuda, porque eu estou tentando juntar forças para tentar viver como eu vivia, mas eu não consigo. E eu disse para ele uma coisa que eu quero repartir com vocês. Gente, quando nós passamos por uma perda, seja ela qual for, nós não vamos voltar a viver como a gente vivia. Isso não existe. É como se você tivesse uma cicatriz. É como nós, que temos o privilégio de ter todos os membros, temos aí os 2 braços que a gente faz muita coisa, a gente nem percebe. Mas de repente você sofre um acidente e você perdeu um braço. Como que você vai fazer? Você acha realmente que você vai viver como você vivia? Não vai. Mas ainda há vida em você. Ainda há vida. Algumas coisas te marcaram, algumas coisas te feriram e feriram muito. Você não vai voltar a viver como você era antes dessa dor. Mas você pode reeditar essa dor. Entende o que eu estou falando? Você vai precisar, por exemplo, uma pessoa que perdeu o braço. Ela vai tentar fazer tudo com esse outro braço. Então igual não vai ser. E aí naquele momento nós choramos juntos. E ele guardou essa palavra com ele. E é isso. Então nós vamos daqui para frente de uma outra maneira. Como que eu consigo estar sobrevivendo diante de uma situação dessa? Ou qualquer outra perda que nós temos. E aí, tem uma música. Gente, a minha família é musical, vocês sabem disso, né? Renata é músico profissional, Natália canta muito bem, Davi desde pequenininho. Agora tenho a alegria de ter um genro também que é músico. Todo mundo musical. Pensa você numa casa com todo mundo musical e você é desafinada. É super interessante isso, porque eu começo a cantar, vem uma voz assim, ó, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus o quê? Aquela música fala assim, ó, que Deus gosta de ouvir minha voz, tá? Deixa eu cantar. É assim. Não tem uma música que fala assim?
Deus gosta de me ouvir cantar? Fiel. Mas aí eu falei que eu vou cantar essa música. Aí, eu estava cantando ela de manhã. E aí eu falei, Renato, vem cá. E aí? Canta, pode cantar. Tá tudo bem. Quem souber cantar, você canta comigo se você souber? Não olhe essa questão de afinação, isso é tudo bobagem. O importante é o contexto. Tudo bem? Vai lá, Renan, minha música aí. Telão. Telão. Tá aí no slide. A esperança para o ferido. Depois da aceitação. Vocês vão ter que me aceitar. A música diz assim. Quem souber, canta comigo. Vai, Simone, ajudei. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, flores, seus se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda, gente, essa letra. A Bíblia diz que há esperança para o ferido. Então, nessa manhã, se você foi ferido de alguma maneira, há esperança para você. A Bíblia diz lá em Jó, essa letra aqui está lá em Jó, que é 4, 7, 9. Que diz assim. Vou aumentar aqui, gente, que a pessoa não enxerga também. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos de uma planta nova. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso isso, porque quando a Bíblia fala isso, ela está falando do próprio Senhor. A gente pode estar caído, a gente pode estar ferido, alguém pode ter ferido a nossa alma, alguém pode ter ferido o nosso coração. Você pode ter passado por uma perda de alguém, você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido o namoro, o casamento, sei lá o que aconteceu com você. Eu não sei da sua dor, mas o Senhor sabe. E o Senhor diz que mesmo que tenha arrancado tudo de você, que você esteja como essa árvore seca, não tenho vida, não consigo nem respirar. A palavra diz assim, ao cheiro das águas. É o próprio Senhor, o Senhor passando pela nossa vida. E quando o Senhor passar, você vai voltar a viver. Você vai voltar a ter vida. A vida do Senhor brotará em você. Você não morrerá seco. Não. É isso que o Senhor fala. Nós precisamos, gente, vivenciar os nossos lutos na plenitude. Na plenitude mesmo. Isso é essencial para a nossa emoção. A gente passar por essas fases, de todas essas fases, mas você passar de cabeça erguida. Muitas vezes acontecem coisas com a gente fica envergonhado. Não, levanta a tua cabeça, prossegue, porque o Senhor tem algo para você. A tua vida não acabou. Isso não é o fim.
não é o fim. Como que eu faço para lidar com as perdas e enfrentar o luto, então? A primeira coisa... Cadê meu slide? A primeira coisa... Vou esperar meu slide. Corra para Jesus. Corre para o Senhor, gente. Em Marcos 5, 21 a 24, 35 a 33, eu vou abrir aqui para a gente poder ler. Conta a história de um moço chamado Jairo. Vocês conhecem a história de Jairo? Sim ou não? Jairo era um homem importante, tá? Ele era um homem importante, um homem muito respeitado na sua comunidade, um líder da sinagoga. Ele tinha uma filha de 12 anos, e de repente essa filha, ela morre. Está ali, né, morrendo. E ele ouve falar que Jesus está passando por ali. Ele creu profundamente no seu coração que o Senhor poderia fazer algo. E ele corre até Jesus e ele fala para o Senhor salvar esta filha. Prontamente o Senhor ouve esse homem e fala que vai até a casa dele. Isso que eu gostaria de falar para vocês nesta manhã. Quando a gente corre para o nosso Pai, Ele ouve prontamente. O Senhor ouve as tuas dores. Ele está ouvindo, ainda que a gente acha que não, mas está quieto, eu não estou ouvindo nada. O Senhor não esquece de ti. O Senhor está ouvindo e Ele está pronto a atender. O que acontece é que às vezes não vai acontecer da maneira que a gente espera. Mas o Senhor, Ele não larga de nós. Vamos lá aqui, ó, que eu comecei a falar e eu não li. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Você já imaginou essa situação? E ele estava ali implorando para o Senhor: vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Imagina, um monte de gente, está apertando o Senhor ali. Você imagina Jairo, desespero, a vontade, acho que dele de gritar, se fosse eu, sanguínea: sai todo mundo daqui, minha filha está morrendo, socorro, dá licença, a situação é grave, né? De repente eu estaria fazendo isso. Você imagina a situação ali, como é que era, tensa. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastou tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Talvez essa mulher foi a única coisa que ela conseguiu fazer, né? Tocar o manto de Jesus no meio daquela muvuca. Porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente, quando ela tocou nas vestes do Senhor, essa mulher foi curada, diz a palavra. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Aí os discípulos falam assim: vês a multidão aglomerada ao teu redor, Senhor, e ainda perguntas: quem tocou em mim?
Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você imagina Jairo nessa hora? Gente, pelo amor de Deus, mulher, você não podia ter tocado na outra hora, minha filha está morrendo. Eu pensando, tá, gente? Socorro, aí Jesus para. Aí Jesus para, vai dar atenção para outra. Eu já estaria pegando ele, Jesus vem, socorro, é minha filha que está morrendo. Tá bom, eu sei que a outra lá, mas minha filha, é o meu problema. O meu problema que é maior. Existe problema maior que o outro? É tão interessante nós pensarmos que às vezes a gente acha que o nosso problema é maior que o outro. Mas a dor do outro, ela precisa ser respeitada. Porque aquilo que dói em mim, não dói na Simone. São dores diferentes. E precisa ser respeitada. E é tão importante e lindo a gente saber que o Senhor está para todos. O Senhor está para mim e está para você. O Senhor, Ele ouve a todos. E aí continua. E não deixou... Peraí. Calma que eu passei. Então lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Jairo, sua filha morreu. Olha que desespero. Talvez nesse momento ele pensou: gente, se fosse um pouquinho antes, se essa mulher não tivesse parado, ia dar tempo, né? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo: Jairo, não tenha medo. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com muita gente chorando, se lamentando. Afinal, a moça tinha morrido, né? Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? O Senhor perguntando. A criança não está morta, ela dorme. Você imagina, uma pessoa importante, com certeza já tinha até um médico ali atestado que a menina tinha morrido, né? Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Eu achei muito linda quando eu estava lendo essa passagem, e eu estava pensando que algumas dores em nós, elas são tão desesperadoras, elas são tão fortes, elas são tão intensas, que a gente busca esse abrigo e a gente quer esse socorro imediato do Senhor. Mas eu volto a dizer, o Senhor tem a sua hora certa. Basta que a gente tenha fé nele e saiba que ele vai fazer. Permaneça firme na sua fé, sabendo que na hora que o Senhor entrar dentro da tua casa, ele vai transformar. Aquilo que estava doendo demais vai se transformando. Vai se transformando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é chorar, rasgar a nossa vida e o nosso sentimento diante de um Deus tão poderoso, que pode sim acalentar, que pode sim transformar, que pode curar essa dor. É só o Senhor que cura essas dores que são tão fortes.
Segundo, ter pessoas por perto. Como é importante termos amigos, não é? Quando você está passando por um momento, muitas vezes, até mesmo nessa fase da depressão, a gente se isola. Mas não é momento de você estar só. É momento de você ter alguém do lado. Eu não costumo abrir a minha vida para todo mundo. Não, isso também não é bom. Você precisa ter pessoas que possa confiar. Sabe aquela coisa de grupo de WhatsApp que você coloca lá para todo mundo? Não. Busque pessoas, existem essas pessoas. Semana passada eu também falei para uma pessoa que ela estava falando assim, eu não tenho ninguém na igreja. Eu falei, você tem sim. É só você buscar. Existem pessoas que querem te estender a mão. Só que às vezes a gente está tão machucado, a gente está tão ferido, que a gente pega todo mundo, coloca todo mundo dentro de um pacote só e é isso aí. Isso não é verdade. Tem pessoas para você andar de mão dada, para orar com você, para falar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra, vamos gastar tempo aqui orando. Eu sou muito feliz por ter essas pessoas do meu lado. Lá no colégio, eu e a Eliane e o André, a gente de manhã, a gente se propõe, antes de começar o nosso dia, a ir ler a palavra, a ir a orar uns pelos outros. Ela está de testemunha aqui, eu não sei quantas vezes eu cheguei assim, acabada por diversas situações. E eles oraram por mim, chegou o dia de eu estar realmente prostrada, chorando, não consegui trabalhar, a ponto deles falarem assim, vai embora para tua casa. Você não está com condições. Chorando. Mas na hora que vem aquele refrigério de uma pessoa orando, de uma pessoa falando uma palavra, o Senhor é contigo, vai passar. Aí eu me fortaleço. Aí, no outro dia, é a Eliane que está passando por uma situação. E ela está lá na mesma situação. E a gente abraça, e a gente pega no colo, e vamos lá, e se fortalece. No outro dia, o André. Você entende? É isso, é um segurar a mão do outro. Precisamos ter pessoas. E nós também, enquanto igreja, nós precisamos olhar para as pessoas. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade disso. Às vezes, na minha correria, na minha pressa, que tenho andado muito mais corrida, né? Por essa questão da faculdade, às vezes eu não consigo nem olhar do lado. Isso não é bom. Eu tenho falado esse semestre, essa correria desse semestre, eu não quero ela para a minha vida. Algumas coisas a gente tem que eliminar. Eu não quero essa correria para a minha vida. Porque eu preciso olhar para pessoas. Eu preciso olhar para o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu preciso olhar para a dor do outro. Então não ande só. Busque amigos. Você tem amigo, você não está sozinho. Busque pessoas. E assim, outra coisa que é muito importante, gente, nessa questão de você estar com pessoas, você que vai estar ouvindo a pessoa, vá sem julgamentos. Sem julgamento nenhum. Nenhum. Porque é muito difícil você falar de um problema que você sabe que você vai ser julgado. Ainda mais dentro da igreja. Jamais, não vou falar nunca. E aí eu escondo, eu abafo. E aí aquilo dói, aquilo se transforma numa coisa muito grande, porque eu não tenho com quem conversar. Então ouça sem julgamento mesmo. Como se fosse Jesus ouvindo. Né? Ouça, falo novamente, a dor sua não é a dor do outro. Para você pode ser muito fácil passar por essa situação. Mas para a pessoa não está sendo fácil. Né? Ou como pode ser para mim uma coisa muito difícil. E para você pode ser simples. Mas é a minha dor. E eu preciso ser ouvida. Terceiro e último. Olha, fala sério, hein? Agora eu fui direitinho, hein, com o tempo. Paciência. Quem aqui é paciente? Poucos. Ai, ai.
Precisamos exercitar a paciência, né? Nós percebemos que na história de Jairo, Jesus, ele parecia estar atrasado, mas ele não estava. Ele sabia plenamente o que estava acontecendo. O Senhor conhece a tua situação. O Senhor sabe o que você está vivendo. O Senhor é o mesmo de ontem. Ele viu essa dor. O Senhor sabe o teu futuro. Então o Senhor, ele não chega atrasado, de jeito nenhum. Confia nele e os seus planos serão bem-sucedidos. Todos os seus planos. Jesus, ele se importa com todas as dores, desde as pititicas até as grandes dores. Eu acredito que perder um filho como esse meu amigo perdeu, deve ser a maior dor para um pai e para uma mãe, né? Mas o Senhor não esqueceu desse meu amigo. Hoje, mesmo com todas as feridas que ele carrega, ele se mudou, ele está morando em outra cidade, e ele está vivendo um dia após outro dia. Assim, o Senhor não se esqueceu dele, e ele tem comunhão maravilhosa com o Senhor. Porque às vezes nós passamos por uma situação, a gente fica de mal com as pessoas, a gente fica de mal com Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu? Você acha mesmo que Deus ia querer matar um jovem? Não. A situação aconteceu. Nós vivemos num mundo, as coisas humanas acontecem para todos, a Bíblia diz. Acontecem situações com todos. E aí tem outra música que diz assim, sou péssima, vou lembrar muito. Uma música que diz que se tudo estiver bem, se tudo não estiver bem, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Não é assim? Essa música é verdadeira dentro de nós? Sim, gente. Eu tinha dificuldade de cantar ela. De verdade. Quem anda do meu lado sabe. Como assim? Se a doença vier, não. Parece que meio que medo de cantar. Meu coração, estou falando. Que música é essa? Sabe por quê? A gente não está preparado. A gente não está preparado. Ah, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não, Senhor, não faz nada, por favor. Por quê? Eu não quero passar por dor. A gente não quer passar por dor. Quem que quer? Mas o Senhor governa todas as coisas. Ele sabe as nossas feridas. E é Ele quem dá e é Ele quem tira. A Bíblia diz isso. Olha que coisa. Eu quero terminar essa palavra de hoje. Eu vou chamar minha família aqui para cantar uma música. De verdade agora, né? Semigo. Vem aqui, Renato, por favor. Natália, Jonatas, Renan. Para que a gente possa ser ministrados. Queridos, Jesus tem poder para transformar o seu luto em alegria. Repete comigo. O Senhor Jesus tem poder para transformar o meu luto em alegria. Vá até Ele com humildade, como Jairo fez, com fé de que algo vai acontecer. O Senhor vai transformar. Não vai haver atraso, não vai ter nada. Não temas, somente crer. Somente crer. Amém? Wanderlei, eu queria que você subisse aqui para que você pudesse estar orando com a congregação.